Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 até o verso 34. Nós temos estudado aqui, nessas últimas semanas, sobre alguns encontros de Jesus que aparecem nos Evangelhos. Jesus se encontrando com pessoas. E eu falei que João Batista era um profeta meio estranho, meio diferente, né? A roupa dele era diferente. Ele se vestia com peles de animais. Todo mundo usava roupa de tecido, mas ele se vestia de peles de animais, colocava um cinturão, não é? E comia uma comida maravilhosa. Eu queria ver essa meninada da orquestra comendo essa comida. Mel é legal, né? Quem gosta de mel aqui, né? Ah, legal, tá bom. Gosta de mel aí também? Gosta? Tá? Acompanhado de gafanhoto. Quer comer? Gafanhoto, fazer uma sopinha de mel com gafanhoto. Já pensou? Nossa, eu não quero. Mas ele comia esse negócio aí, tá? E ele seguia mais ou menos o estilo de um profeta do Antigo Testamento chamado Elias, que também usava esse tipo de roupa e também comia esse tipo de comida. E ele veio para preparar o caminho do Senhor e cumprir as profecias que diziam que antes de o Messias vir, um profeta à semelhança de Elias viria sobre a terra. E a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. E eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Qual era a pregação de João Batista a respeito de Jesus? E o primeiro aspecto que João Batista pregava a respeito de Jesus era que Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele disse que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo e batizava com fogo. Mas João termina a sua mensagem, e eu vou terminar com isso, dizendo que Jesus não apenas batiza com o Espírito Santo, mas ele batiza com fogo. O que quer dizer isso? Bom, já entendi. Batizar com o Espírito Santo é colocar o Espírito de Deus dentro da gente e nós nos tornamos o templo de Deus ambulante na terra. Deus está em nós. E ele começa uma obra de transformação. Mas o que significa ser batizado com fogo? Olha só o que João Batista ensinou. Mateus 3, versos 10 a 12, dizem assim: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu nem sou digno de lavar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João está dizendo uma coisa tremenda. Ele diz assim: olha, Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo. É mais do que uma liturgia, é o poder de Deus atuando na nossa vida. Mas Jesus é aquele que vai também batizar com fogo. E aqui ele usa duas figuras para a gente entender o que significa esse batismo de fogo. E eu não quero esse batismo de fogo na minha vida, não. Porque a primeira figura é o machado. Quando você corta uma árvore, né, e o machado está colocado, dependendo do lugar em que ele bate, vamos dizer assim,
uma árvore pode brotar outra vez. Mas se você quiser que uma árvore nunca mais brote, você corta pela onde? Pela raiz. E olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha, o machado está na mão dele e pronto para cortar a árvore pela raiz. E ele diz assim, olha, por que ele vai cortar a árvore pela raiz? Porque ele diz assim, a árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada onde? No fogo. Não presta, só serve de lenha. A segunda figura que ele usa é a pá. Ele diz assim, olha, no eirado você coloca, o eirado era a parte de cima da casa, era uma espécie de uma laje, e eles pegavam os grãos, né, que eles colhiam, e colocavam para secar nessa laje em cima da casa. Lá na Palestina faz muito sol, muito calor, então aquilo vai secando o grão, e ficava o grão e a palha. Se pegava então a pá, né, a gente faz isso aqui no interior com a peneira, mas se pegava a pá, né, se jogava o grão para cima, o grão caía outra vez na pá, o vento levava a palha, tá certo? Ia para o lado, e ele ia fazendo isso algumas vezes, até que ele tivesse só o grão, e ele guardava no celeiro o grão. Depois ele saía limpando todo aquele terraço em cima da casa, e recolhia a palha. O que fazia com a palha? Queimava. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, lá no dia do juízo, vai haver uma separação. Quer você acredite ou não, vai acontecer. E sabe quem vai fazer a separação? Jesus. Alguns, ele vai colocar no seu céu. E outros, ele vai colocar no inferno. E é isso que significa o batismo de fogo, que vai haver um juízo. E aqui está sendo dito o critério do juízo. Às vezes a gente fica pensando que o critério do juízo eterno de Deus vai ser uma conta, tipo uma conta de banco. Fiz coisas boas, ponto positivo. Fiz coisas ruins, ponto negativo. Se eu tiver mais ponto positivo do que os pontos negativos, então eu fui para o céu. E se eu não tiver, aí está mal a coisa. Mas não funciona assim, porque a Bíblia fala que não tem uma pessoa, uma só, sequer, uma única pessoa, que consegue passar nesse tipo de juízo, de ponto positivo e ponto negativo. Está mal, a coisa está feia. E então ele está dizendo o critério, o único critério de uma pessoa ser salva, é se o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purificar de todo o pecado. E se o Espírito de Deus entrar dentro da nossa vida, e através da ajuda de Jesus, nós sermos transformados um pouquinho cada dia. Nós não vamos ser perfeitos até a volta de Jesus. Mas esse mesmo Espírito que vai ser o nosso professor particular, é aquele que vai fazer com que as coisas estejam sendo transformadas, e um dia, até o nosso corpo vai ser transformado à semelhança da glória de Jesus. Sabe por que a gente trabalha nas cadeias? Com esses menores infratores? Ou com as prisões de altíssima periculosidade? Porque eu creio que Jesus batiza com o Espírito Santo e é capaz de transformar qualquer pessoa. Sabe por que a gente tem casa de recuperação para drogados? Porque eu creio que Jesus é poderoso para libertar de qualquer vício. Sabe por que a gente trabalha com famílias destroçadas? Porque eu creio que Jesus pode trabalhar o coração endurecido de qualquer ser humano. Sabe por que a gente vai à África,
outros chegaram da Europa, a gente vai a tantos lugares do mundo, porque nós cremos que Jesus é poderoso para transformar qualquer ser humano e ser e fazer deles uma bênção. Sabe por que a gente prega o Evangelho todo domingo num culto? É porque nós queremos que você precisa de Jesus. Talvez não da liturgia, porque muitos de nós estamos cansados das liturgias. Elas não têm sentido se Jesus não estiver dentro do nosso coração. Elas só têm sentido se Jesus estiver dentro do nosso coração. Mas eu creio que você e eu precisamos da graça de Jesus todo dia na nossa vida. Eu preciso de Jesus como meu conselheiro. Eu preciso de Jesus como o meu Senhor, porque às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas que não devo fazer. E aí Ele vai falar para mim, opa, para aí, rapaz. Eu preciso de Jesus para me dar coragem de olhar para as pessoas para quem eu falhei e pedir perdão. E só no poder do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus para poder enxergar a vida e as pessoas com o olhar dele e não apenas com a minha maneira de ver e enxergar a vida. Eu preciso de Jesus. As crianças precisam de Jesus. Os adultos precisam de Jesus. O vovô, a vovó precisa de Jesus. Porque não tem um ser humano sequer, um só, que possa viver essa vida e viver a eternidade da nossa alma, sem que a graça de Deus esteja trabalhando dentro da nossa vida. Batismo do Espírito Santo é o dia em que Deus abre as janelas dos céus e Ele invade o nosso coração e habita dentro de nós. E nós podemos começar a ouvir a voz dEle dentro da gente e sentir a presença dEle dentro do nosso coração. E isso, queridos, não é uma liturgia que faça, é só Jesus. Batismo do Espírito Santo é o que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu estava no meu quarto, com 12 anos de idade, tinha ouvido alguém falar que Jesus pode falar com a gente, e eu fiquei atônito, dizendo, como é que Deus pode falar? Eu nunca ouvi. E aí então, eu perguntei para Deus, o Senhor pode falar comigo? Eu quero ouvir a tua voz. Abri a Bíblia aleatoriamente, Ele falou comigo, senti a presença dEle. E Ele continuou falando comigo a minha vida inteira. Batismo com o Espírito Santo é quando a fé deixa de ser uma série de cerimônias que eu tenho que praticar e eu começo a viver uma experiência no propósito de Deus, no poder de Deus, na alegria da sua presença. Batismo do Espírito é quando Jesus vem e começa uma obra de libertação dentro da nossa vida. Algumas coisas que nos algemam, seja da nossa história, das nossas heranças, das nossas feridas, da nossa maldade. Ele vai lá, arranca e diz, isso aqui é erva daninha que não presta, eu vou jogar fora. E Ele infunde o poder dEle na nossa vida. Se você perguntar para mim, como é que Ele faz isso? Como é que aquele homem lá no quarto dele deixou de ser um bêbado? Como tantas pessoas que eu conheço foram transformadas? Eu não sei explicar. Não tinha nada de diferente. Não tinha um raio, não tinha um trovão, não tinha um anjo aparecendo. Mas alguma coisa de Deus aconteceu dentro do coração deles, porque Jesus entrou lá. Eu queria orar com você, uma oração de fé. Não é uma oração de cura milagrosa. Não é uma oração para você ficar rico, porque eu não acredito nessas coisas. Mas é uma oração de fé. Uma oração em que a gente vai pedir, Jesus,
Eu queria experimentar o propósito, o poder, a alegria do Senhor na minha vida. Eu queria sentir o teu Espírito, não do lado de fora me convencendo, mas de dentro de mim me transformando. Eu queria ouvir a tua voz, dizendo para mim que eu sou teu filho, e não apenas crendo que eu sou teu filho. Eu queria experimentar a fé. Eu queria degustar o poder de Deus dentro de mim. E se for possível, eu quero. Essa foi a oração que eu fiz com 12 anos. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus respondeu aquela oração, que eu fiz sozinho no meu quarto. Você, quem sabe que teme a Deus. Você, quem sabe que tem valores. Você, quem sabe que não precise ser liberto de uma grande tragédia, mas que gostaria de ouvir a voz de Deus no seu coração e de experimentar o poder dele na tua vida. A essas pessoas Jesus quer batizar com o Espírito Santo. A essas pessoas Jesus quer transformar. Agora lembra, aqueles que um dia vão ser lançados no lago de fogo, que chama-se inferno, nós chamamos de inferno, eles não vão para lá só pelos pontos negativos, como nós também não vamos para o céu só pelos nossos pontos positivos. O juízo, segundo a Bíblia, se baseia numa única coisa: ouvindo a voz do Espírito, que está falando agora no teu coração. Eu aceitei ou eu rejeitei? Por quê? Porque para Ele poder me dar essa bênção, não saiu barato não. Ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Ele foi pregado lá por mim. Ele desceu ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, e passou lá 3 dias antes da sua ressurreição, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E quando ele ressuscitou no 3º dia, ele trouxe nas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que queira ser abençoado pela graça dele possa, e nada, nem ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra possa impedi-lo. Eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando, a tomar uma decisão séria e pública, de convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, para Ele entrar aí dentro e te batizar com o Espírito. Eu quero o Espírito Santo no meu coração, eu quero ser o templo dele, eu quero ser transformado por Ele. Agora tem uma condição: Ele tem que ser o Senhor da tua vida, Ele vai ter que controlar a tua vida. Você vai entregar as chaves do controle da tua vida para Jesus, é isso que vai acontecer, não por uma liturgia, mas para Jesus. Eu não quero uma liturgia só, eu quero uma experiência com Deus. Eu não quero apenas uma prática religiosa, eu quero experimentar o poder de Deus dentro da minha vida. Eu quero Jesus. Eu preciso de algumas libertações que eu não tenho condição de viver, já tentei. Eu preciso de uma infusão da graça de Deus. Tem alguma coisa muito complicada na tua vida? Jesus pode. Eu não posso. Essa igreja não pode. Não tem lugar poderoso, mas tem uma pessoa tremenda, Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. E Ele é capaz de fazer essa obra libertadora no teu coração.